Sejam bem aceitas as palavras de minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, nosso lindo e redentor Deus. A Candelária é a nossa festa de hoje. É a festa cristã que lembra o dia em que Jesus foi apresentado no templo e sua mãe terminou de cumprir suas obrigações religiosas. Lembre-se que Jesus era judeu e cumpria todos os preceitos que a religião judaica indicava. Então, essa obrigação que a Maria tinha que fazer chamava-se purificação após o parto, que era requerido a todas as mulheres na época. A cada ciclo menstrual, ela tinha que fazer a purificação antes de voltar ao templo. Ela não podia ficar no templo enquanto estivesse dentro do seu tempo de menstruação, da sua semana de menstruação. E no fim desse ciclo, ela tinha que passar por uma purificação para voltar ao templo. Isso demonstra, abre parênteses aí, como a religião judaica se adaptava a um sistema paternalista da época, e o sistema paternalista adaptava também a religião. Havia um diálogo. Então, a mulher era tida realmente como um ser humano de segunda classe, e era separada do altar. Só podia voltar no altar, ou separada do templo, só podia entrar no templo após esta purificação. Isso muito também por conta do sangue, que não assustava muito as pessoas. Nessa ocasião, o profeta Simeão, um homem santo, que ele tinha recebido uma mensagem de Deus, que ele iria ser o profeta que não iria morrer antes de conhecer o Salvador. Conhecer pessoalmente. Essa foi a promessa Deus fez a Simeão. E a gente abre um parênteses e começa a pensar na nossa própria experiência um pouco, de quando nós nos encontramos com Cristo. Todos nós tivemos um encontro com Cristo em algum momento de nossa vida. A igreja americana não é muito da coisa da conversão como aquele dia mágico, né? Que você mudou tudo, passou assim, passou por debaixo do arco-íris, como eu brinco, né? Já era. Não existe. As pessoas conhecem Jesus, se encantam com a sua mensagem num determinado dia de suas vidas. Às vezes a pessoa até lembra desse dia, e a partir daí começa o seu processo de aprendizado. Essa tem que ser a nossa missão. Essa é a nossa missão. Então este homem, né, Simeão, viu Jesus pessoalmente. E movido pelo Espírito, disse que poderia morrer em paz, mas alertou a bem-aventurada Virgem Maria: uma espada vai atravessar seu coração, e que esse menino seria causa de queda e de ascensão de muitos em Israel, motivo de contradição. Você imagina que dia diferente para Maria, ela chegar no templo, ser surpreendida por um homem que afirma que o filho dela era Deus, o Salvador. Daqui a pouco ele chega e diz também que uma espada vai perfurar a alma dela. Com certeza, a bem-aventurada Virgem Maria foi uma mulher que atravessou por bastantes emoções enquanto mãe. Mas apesar de toda essa responsabilidade, o nosso Senhor menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Hoje nós também abençoamos as velas que serão utilizadas durante os ofícios religiosos durante todo esse ano litúrgico. Vamos lembrar um pouquinho do profeta Malaquias, que fala de purificação. Mas o profeta Malaquias fala num sentido mais amplo, uma purificação da sociedade, para que ela esteja preparada para a vinda do Senhor Jesus. Malaquias usa em suas alegorias a referência messiânica ao sabão. Vocês perceberam essa coisa curiosa?
que a presença de Cristo, a presença de Jesus, passa por uma coisa de sabão? Ele usa a palavra sabão naquela época já. Porque quando a gente está falando de purificação, a gente já joga água, limpa muita coisa, mas tem coisa que a água não tira, né, gente? E só o sabão para poder tirar aquela gordura que está ali incrustada, oleosa. Gente, a nossa sociedade, ela vive num tipo de estado em que toda sujeira está submersa por debaixo de outra sujeira, e que debaixo dela tem uma outra camada de sujeira, ou seja, você vai descobrindo uma coisa e vai descobrindo outra. É como aquela velha casa que você compra e dá defeito num fio, você vai trocar o fio, você tem que trocar a fiação inteira, você vai descobrindo um problema atrás do outro. Lamentavelmente, nossa cidade do Rio de Janeiro, o jeito como o Brasil foi construído enquanto nação, tem muito disso. Tem coisas na sociedade que elas são camadas de sujeira. Você limpa, você encontra mais. A gente tem que continuar nesse processo de purificação. E aí, quando eu falo da purificação aqui, eu quero me focar novamente no que Malaquias se focava. Ele não era aquele profeta individual que pregava coisas e que profetizava coisas individuais para você. Ele não era uma pessoa que você ia lá se consultar, entende? Ele não era aquele camarada que orava por você e dizia se você ia conseguir aquele emprego ou não. Ele era aquela pessoa que era profeta porque denunciava. Ele não era vidente. Ele enxergava o mal e denunciava em nome de Deus. E não é difícil a gente entender essa reação de Malaquias, essas alegorias que ele utiliza, quando a gente observa a administração suja e insatisfatória que rege a cidade do Rio de Janeiro. Imprudências e descasos são comumente associados a pessoas gente boa. Olha só o que eu estou querendo dizer. E a gente costuma ser leniente por conta disso. As pessoas são imprudentes o tempo inteiro. Muitas pessoas são imprudentes o tempo inteiro. Não são consequentes o tempo inteiro. Podem causar o mal para si e o mal para um monte de gente ao seu redor, porque cada ser humano ele é responsável por si e corresponsável pelos outros. Nesse sentido, esse camarada, por exemplo, do acidente essa semana aqui na nossa paróquia, em Pilares, gente, pelo que diz a história, tem muita história para contar, não vou me antecipar muito, né? Porque é muito perigoso a gente ficar também falando de uma situação tão triste como essa, mas olha só, dizem que o homem estava falando no telefone, de um filho doente. A gente não está falando de um assassino, a gente não está falando de um cara do Comando Vermelho, do Amigo dos Amigos, ou de qualquer milícia. A gente está falando de um trabalhador que está com pressa, que foi imprudente, de repente houve um descaso. Um camarada do bem, uma pessoa gente boa. Mas eu pergunto, por que a imprudência e a irresponsabilidade a gente trata com tanta leniência assim no Brasil, quando coisas muito sérias estão em troca? Não se pode ser leniente no trânsito nem descuidado, não se pode ser descuidado nem imprudente com construções públicas. E, gente, algo está errado. Vocês devem ter percebido, eu abro esse parênteses, vocês já perceberam como a nossa cidade anda meio apressada? Eu não sei se acontece com vocês aqui na Zona Norte. Difícil a gente caminhar nas ruas, está todo mundo com pressa, está todo mundo trabalhando, parecendo assim, desesperado. Por que essa pressa toda? E já perceberam o quão caro ficou a nossa cidade? E especialmente para quem mora no Meia, como o Meia está se tornando caro? Por que isso? São Paulo
a epístola seguinte, já se dirige ao povo hebreu. Então, ele vai trazer à tona uma questão importante para quem é judeu: a consanguinidade, a descendência. Por isso ele fala que Jesus se tornou um judeu de carne e osso, ou seja, Deus se tornou um judeu de carne e osso. E pelo seu evangelho ele se tornou o sacrifício. E a partir dali, os sacrifícios rituais dos homens, a dança dos animais, por exemplo, não seriam mais necessários, pois em Cristo os pecados do mundo foram redimidos. A purificação vem através do conhecimento de Cristo. Por quê? Porque o conhecimento de Cristo, ele nos purifica no batismo e nos convida a uma vida de eterna purificação, de eterna autoaprendizado. Cristo nos chama a eterna conversão. Se você está convertido, você está perdido, porque você parou. Nós estamos nos convertendo sempre a Cristo, porque o mundo muda e a palavra de Deus se renova a cada momento. A igreja é um movimento que tem uma herança judaica forte, mas toda vez que eu vejo um excesso de associação do cristianismo com o judaísmo, eu vejo problemas, porque o cristianismo não é um filho puro sangue do judaísmo, não é. O cristianismo recebe influências de religiões de Roma, recebe influências de religiões como o mitraísmo, só para citar. Então, não dá para dizer herança judaica cristã, ouça essa frase toda hora, não é bem assim. O cristianismo é muito enculturado e absorveu muito de religiões que hoje se tornaram ou impopulares ou foram simplesmente desaparecendo. O cristianismo absorve isso. Quando falamos em igreja de Cristo hoje, nós falamos em uma comunidade de pessoas comprometidas a servir a Deus através da caridade ao próximo. E nos comprometemos também à adoração comunitária. A adoração comunitária que nós estamos fazendo aqui hoje, nossa missa, coloca junto pessoas diferentes. Na igreja anglicana, todas as pessoas, inclusive pessoas de outras religiões, o que é infelizmente ainda um problema para a maioria dos que se dizem cristãos, coloca juntos. E por colocar juntos os diferentes e de não exigir deles uma uniformidade de pensamento, nós estamos em maioria esmagadora comparado a outras igrejas cristãs em posição de vanguarda. Estamos sempre um passo à frente, sendo pioneiros, ou seja, denunciando as injustiças e as indignidades contra todas as pessoas, mesmo sofrendo uma verdadeira guerra fria com as igrejas consideradas potências do Brasil, que nos boicotam e nos evitam, porque somos profetas e vamos continuar profetizando. E porque em nossa igreja nós temos pessoas que são homossexuais, nós temos pessoas que são heterossexuais, nós temos pessoas que moram sozinhas, nós temos pessoas que moram em casamentos de fachada, nós temos pessoas que moram em casamentos felizes, nós temos pessoas que vivem bem, nós temos pessoas que vivem mal. Na nossa paróquia a gente tem gente. Se a gente for ficar arrumando um adjetivo para cada pessoa, cada um vai sair daqui com um apelido. A gente não está preocupado com isso. Todos a vocês que estão aqui no templo de nossa paróquia, que é a Zona Norte do Rio de Janeiro, aqui no Meia, essa casa de oração chamada Santíssima Trindade, todos que escutam a minha voz por meio de comunicação, particularmente eu não assisto novela desde Pantanal, eu brinquei na internet. Eu era criança, da Cristiano Oliveira, bom, enfim, quando os héteros vão entender a piada. Mas é claro que o primeiro beijo gay, que não foi o primeiro beijo gay da novela, porque na SBT já tinha tido um beijo gay, mas foi o primeiro beijo gay da história da televisão, da novela da Globo, Morada em Nova. Então, eu devo dizer que é algo digno de nota, eu menciono. Porém, é importante entender a importância da construção de novos paradigmas, novos modelos para as relações humanas, gente. E isso nos levar para além da sexualidade, sabe? Muita gente ficou, eu trabalho de novo com o público, né? Então eu pude ver reações, tanto de gente na internet
comemorando, quanto gente extremamente decepcionada no trabalho, as mulheres, as meninas falando assim. Mas eu acho que a gente tem que levar essa discussão para além da mera sexualidade, que ao meu entender, sexualidade ainda é de foro íntimo. Então eu não tenho nada a ver com a sexualidade de ninguém, e mesmo quando as pessoas fazem isso com um sacerdote, é em segredo de confissão, então eu não sei de nada, e nem preciso saber disso. É importante ver a pessoa que existe dentro daquele corpo loiro de olhos azuis. É importante ver a pessoa que existe dentro daquele nordestino. É importante ver a pessoa que existe dentro daquele playboy. É importante que a gente veja a pessoa dentro daquele gay, dentro daquele velho, dentro daquele monte de adjetivo que a gente dá. Quem é a pessoa? A gente não quer saber. A gente quer saber quem é a pessoa. Quem é a pessoa que está dentro do seu corpo? Eu quero acreditar que caminhamos em direção a uma sociedade onde a vida seja o bem mais valioso do mundo. Isso é mentira, vocês sabem que não é. Deveria ser. Mas eu trabalho para isso. Eu quero que a vida humana seja o bem mais valioso do mundo. E que todos os cristãos passem a adorar a Deus através da redignificação, inventando essa palavra, do outro. Redignificar, reconhecer a dignidade de novo, elucidar as diferenças entre nós e mostrar as nossas cores fortes. E que se percebendo assim, vida é vida. Não foi um beijo gay, foi um beijo. Eu espero um dia que a gente não precise mais de dizer beijo gay, beijo de nordestino, beijo de carioca, beijo. Que seja apenas um beijo de duas pessoas que se gostam, que foi bacana de ver com quem gosta de novela. Só que a gente disser assim. Não importa que tipo de ser humano você seja, você é bem-vindo nessa disponibilidade. Você é bem-vindo no coração de Deus.